O prefeito Alexandre Calil foi intimado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, a cumprir decisão que libera celebrações religiosas presenciais em Belo Horizonte. A intimação veio após o prefeito reagir à decisão dada na noite de sábado. Ele chegou a afirmar nas redes sociais que as atividades religiosas permaneceriam suspensas. A determinação do Supremo Tribunal Federal autorizou a realização de cultos, missas e outras cerimônias religiosas em todo o país. Mas o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, na internet, inicialmente se pronunciou de forma contrária ao que determinou o Supremo. Ele comunicou que ele não iria cumprir essa decisão do STF, já que Belo Horizonte, que Minas Gerais, ela está basicamente no dia de hoje inteira, quase inteira na onda roxa. E a onda roxa, ela prevê sim a não liberação dos cultos religiosos. O Diego é jurista, especialista em políticas públicas e explica a complexidade da questão. Ele decidiu que as igrejas elas poderiam funcionar em todo o Brasil, baseado no artigo 5º da Constituição, que prevê a liberdade e o acesso de todos a cultos religiosos, com algumas restrições, principalmente em relação à quantidade de pessoas que podem frequentar a igreja, que ele colocou um limite de 25% de ocupação das igrejas, com distanciamento social, com a questão do distanciamento entre cadeiras para o culto e outras medidas de segurança, com a utilização de álcool, de máscara, enfim. A decisão dele se baseia nesses pontos de garantir a liberdade de culto religioso na Constituição, claro, mas amparado por essas limitações. Um dos vereadores da capital mineira foi à justiça na tentativa de fazer a determinação ser cumprida. Eu ajuizei uma notícia-crime contra o Calil por crime de responsabilidade. Inclusive pode acarretar na cassação do seu mandato. É uma hipocrisia enorme que nós estamos vivendo, porque o ônibus pode ficar lotado, o baile funk pode acontecer. Então, de fato, quem está preocupado com a sua saúde? Eu deixo um recado aqui para todos os cristãos. A nossa liberdade nunca é tirada de uma vez só, ela é tirada em partes. E antes de todo genocídio físico, existe um genocídio cultural. Que a justiça seja feita. A Polícia Federal também já entrou no caso. Caso o Calil não abra as igrejas, a Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal, ela está sendo responsável por fazer cumprir uma ordem do ministro. Enquanto isso não acontece, as igrejas e templos da capital mineira permanecem assim, fechados. Já em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a situação é diferente. Nesta postagem em uma rede social, a prefeitura da cidade diz que vai acatar a decisão do ministro e que poderão ser realizadas celebrações presenciais com 25% da capacidade, desde que os cultos, missas e reuniões obedeçam aos protocolos sanitários. Era isso que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes esperava que acontecesse também com o setor de alimentação. Que vemos acontecer hoje é mais uma vez o autoritarismo e a falta de diálogo da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura age sem qualquer isonomia com os bares e restaurantes, impondo regras ao nosso funcionamento. Mas quando ela é intimada a cumprir uma determinação judicial, não o faz. Esperamos que os templos e igrejas cumpram a determinação de 25% de ocupação, para garantir a segurança de todos e que a Prefeitura faça o seu papel, que é de fiscalizar o cumprimento da determinação. Na tarde deste domingo, o prefeito Alexandre Calil recuou e suspendeu as fiscalizações nos templos religiosos. Ele anunciou que, por mais que doa no coração de quem defende a vida, a ordem judicial se cumpre e que já entrou com o recurso e aguarda a manifestação do presidente do Superior Tribunal Federal.